Pouco antes de morrer, em 1990, Luiz Carlos Prestes assistiu à queda do Muro de Berlim e de outros símbolos de sua fé marxista que marcaram sua vida ao longo de 60 anos de história do Brasil. Só foi poupado pelo destino de ver ruir a União Soviética em 1991. A coerência de Prestes em um país onde a vida política se baseia em frágeis convicções mereceu elogios até de seus adversários ideológicos. Prestes morreu aos 92 anos acreditando no socialismo e naquilo que acreditava ser uma depuração do socialismo, o comunismo. Eu, como comunista, sou muito prático. Eu acho que hoje não é viável tratar de chegar ao comunismo. Nós temos que já nos contentar com a tarefa imediata. O capitalismo pode se transformar numa sociedade socialista. O socialismo é a primeira etapa do comunismo. Hoje, nem a União Soviética, depois de 60 anos já de vitória da Revolução, ainda não chegou ao comunismo. O comunismo é a etapa superior na luta pela qual estamos lutando. Temos que passar por essa etapa socialista. Nela, a divisão ainda do trabalho ainda é grande, ainda há elementos que ganham mais uns do que outros. Cada um deve produzir de acordo com as suas possibilidades físicas e mentais e ter um salário na proporção daquilo que é útil ao Estado, útil à sociedade já estratificada, já socializada. O comunismo é a etapa superior, em que cada um produz de acordo com as suas possibilidades e a retira do produto social, do fundo social, tudo aquilo que necessita. Para isso são indispensáveis duas coisas. Primeiro, uma alta produtividade, em que a União Soviética ainda não chegou. E, em segundo lugar, um alto espírito de solidariedade, um homem novo. Hoje, na União Soviética, se educa a juventude para essa futura sociedade em que é indispensável esse espírito de solidariedade para evitar o esbanjamento. Porque se pode retirar do fundo social tudo que necessita, é necessário que ele esteja educado para não esbanjar a riqueza social. Quanto à reforma agrária, eu sempre fui favorável à reforma agrária, mas nós chamamos de reforma agrária, no mínimo, que acabe com o latifúndio. Esse monopólio da terra nas mãos de uma minoria. 80% da terra arável brasileira está nas mãos de uns milhares de fazendeiros, de grandes proprietários, enquanto que 80% do campesinado brasileiro não possui um palmo de terra. A reforma agrária é indispensável para acabar com o latifúndio. E, conquistada acabando o latifúndio, a terra pode ser entregue ao camponês. E, posteriormente, com a criação da sociedade socialista, pode-se lutar para a coletivização desse pequeno proprietário, que ele se una em coletivos, em cooperativas, ou pela forma soviética ou pela forma cubana, né, de maneira que produza mais para alimentar os centros operários. Porque com o desenvolvimento da economia surgem os grandes centros operários de 1 milhão, de 2 milhões de trabalhadores que não produzem nada na agricultura e que precisam ser abastecidos. O erro do camarada Gierek, por exemplo, secretário do partido polonês, foi esse. Ele quis transformar a Polônia, em poucos anos, de país agrário em país industrial, sem fazer uma reforma agrária. Com a divisão da terra, a terra entregue a pequenos proprietários, de meio hectare até 2,5, 30% dos camponeses poloneses estavam nessa situação, tinha um pequeno lote de terra. Chegou a ser feita a reforma agrária na Polônia, mas criou um problema gravíssimo, político, um contraste, um choque com o Vaticano. Quando o camarada Gomulka assumiu o governo, verificou que esse era o problema principal que ele tinha que enfrentar. Anulou a reforma agrária para entregar a terra aos pequenos camponeses, eles ficaram para resolver o problema político das relações do Estado polonês com a Igreja. Esse o fator, foi o que ele determinou, né? E, não havendo uma produção de pequena propriedade, não abastecia os grandes centros, porque com a reforma que Gierek fazia para desenvolvendo a indústria, surgiram grandes centros operários de 1 milhão de habitantes. Como abastecer isso com a pequena propriedade? O Prestes, na verdade, ele sofre uma mudança intelectual e política na evolução dele. Esse tipo de visão que ele expressou no Roda Viva, da década de 80, ele, na verdade, é uma visão do Prestes pós-64. Como reação ao regime militar, em 64, 65,
o Prestes começa a ler a literatura que vinha sendo produzida na Universidade de São Paulo. Ele lê Fernando Henrique, ele lê o Verfort, ele lê o Ottaviani, ele lê Florestan Fernandes, e aí ele começa a se convencer de que o Brasil já era capitalista, já tinha sido capitalista. Ou melhor, sempre tinha sido capitalista. É curioso que ele, daí, e essa visão que ele já na década de 80 ele expressa também com toda clareza, aí ele começa a achar que o mal da vida política brasileira é o capitalismo, que a solução é uma revolução socialista e não apenas uma revolução democrático-burguesa, para usar a linguagem da época, e que o grande entrave ao progresso do país é a oligarquia paulista. Isto é o conjunto de latifundiários, burgueses industriais, a elite paulista, que era muito fechada e era um bloco contra o proletariado, contra as massas camponesas. Para fundar um partido revolucionário aqui em nosso país, um partido comunista verdadeiro, armado com a teoria do proletariado, é necessário partir de um núcleo marxista, firme, conhecedor da ciência, para poder realmente formar esse partido. Essa é a minha tese e é por isso que eu estou lutando. Eu estou certo de que a situação das massas no Brasil vai se agravar cada vez mais. A política do senhor Sarney é descarregar as dificuldades nas costas dos trabalhadores. O capitalismo não tem outra solução. É descarregar todas as dificuldades, então a situação das massas vai agravar-se. Elas não vão ficar de braços cruzados. Nenhum povo enfrenta a fome sem lutar. Então, o nosso povo também vai a grandes lutas. Essas lutas serão reprimidas, mas a classe operária vai aprender muito com isso. E como alguns operários já estão lendo, porque hoje já existem os livros em português, né? E há também intelectuais modestos que não aparecem, mas que estão estudando marxismo, ou sozinhos, ou em pequenos grupos na universidade, eu penso que o nível de conhecimento da ciência do proletariado vai se elevando pouco a pouco e que nesse meio, diante das próprias lutas, que a classe operária aprende mais é na luta. Durante a luta serão escolhidos os verdadeiros dirigentes da classe operária capazes de organizar um partido revolucionário em nosso país. Isso que está aí, isso aí, a expressão mais justa que eu posso aplicar, isso não tem nada a ver com marxismo. Isso é uma podridão oportunista. Tanto PCB, PCdoB, MR8, todos eles não têm nenhuma base científica na sua política. É uma política completamente errada, distanciada, divorciada completamente do povo, somente para servir o seu Sarney, que estão a reboque de Sarney, colocam a classe operária a reboque da burguesia, porque não tem uma linha política correta, não querem nem ao menos iniciar uma autocrítica depois da acumulação de erros que nós cometemos, que nós à frente do partido cometemos grandes erros. E o comunista não está livre de cometer erros, né? É humano errar. Só não erra quem não faz nada, mas isso é o maior de todos os erros, né? É não fazer coisa nenhuma, né? Mas é que fazendo alguma coisa está sempre... Já os latinos diziam, né? Humano é errar e humano és, e realmente é a situação inevitável disso. Mas o comunista, errando, tem que reconhecer o erro e depois procurar as causas do erro, para arrancá-las de raiz. Esse erro não se comete mais. Depois que se arranca de raiz as origens do erro. Mas para isso é necessário um grande esforço e uma grande modéstia para saber enfrentar e fazer dizer, porque o comunista tem que dizer ao povo. O dirigente comunista que errou e que reconheceu o seu erro e não se dirige ao povo, não ao partido apenas, ao povo. Ele errei e diz qual é a experiência desse erro, de onde estavam as origens desse erro, esse não tem prestígio para dirigir partido, não pode dirigir partido. Algum grande erro que o senhor... Eu cometi muitos, já cometi muitos. O mais importante eu já citei aqui, que foi em 45, em que nós tomamos uma posição subjetiva. Negávamos o capitalismo no Brasil em 45, quando o Brasil já era um país capitalista. Quer dizer, o caráter da revolução no Brasil, já há muitos anos, que devia ser de luta por uma nova sociedade, uma sociedade socialista. O operário de talento, que é o Lula, sem dúvida alguma, já declarou isso. Eu já citei aqui. Já disse aqui, nas condições brasileiras não basta aumentar salário, precisa mudar o regime. Quer dizer, conquistar um outro regime, que é o regime superior. Depois do capitalismo, o capitalismo leva inexoravelmente ao socialismo. Então, lutar pelo socialismo.
Agora, lutando pelo socialismo, nós temos que participar da vida política da nação e temos que participar, portanto, dessa vida dentro ainda do capitalismo, enquanto não é possível fazer a revolução. Porque a revolução não se faz quando quer. No Brasil, por exemplo, é indispensável para que a revolução possa ser vitoriosa, possamos pensar em fazer uma revolução, uma mudança de classes no poder, porque a revolução é isso, é mudar uma classe por outra no poder político. É indispensável, em primeiro lugar, democracia para o povo, para as massas. Isso nós não temos no Brasil hoje ainda. Não, a democracia hoje no Brasil é para uma elite. Isso aqui no litoral, né? Porque lá no interior é a matança. O fazendeiro considera que é dono de tudo, que vive na sua terra, direito de vida ou morte sobre o trabalhador. Mas aqui no litoral mesmo, o operário, o trabalhador, a pessoa pobre, consegue fazer da seu lar inviolável? Não, a polícia entra na casa de qualquer trabalhador sem dar satisfações, sem nenhum mandato judiciário. Então não há democracia para o povo, há uma democracia para uma elite. A elite intelectual, etc., e rica é que tem, é que gosta de democracia. E sem democracia não pode haver revolução. Muitas pessoas se equivocam quando falam sobre a Revolução Soviética de 1917, pensando que ela se deu num regime de extrema reação. Ao contrário, naquele momento, o ano de 1917, a Rússia czarista, que só terminou mais tarde, né, era o país mais democrático da Europa. Já havia se afastado da guerra, não estava mais em guerra, e fez a Revolução Burguesa, botou o czarismo abaixo, proclamou a República e era o país mais democrático. Os bolcheviques falavam nos quartéis. Imagine chegarmos aqui a uma época em que eu posso entrar nos quartéis e falar aos soldados. Aqui no Brasil, por exemplo, uma das maiores dificuldades para aplicarmos o marxismo é o desconhecimento da realidade brasileira. Em 1945, nós não conhecíamos a realidade. E hoje ainda, não houve até hoje um balanço, uma análise global da realidade brasileira, que é muito complexa. Cada estado é um caso diferente, cada município, às vezes, é um caso diferente. O que nós precisamos é uma análise global dessa realidade à luz do marxismo-leninismo. Isso até hoje não foi feito. Mesmo porque as estatísticas no Brasil são muito precárias. Na Rússia czarista, com todo a pressão do regime político reacionário, existia realmente uma estatística de tal natureza que Lenin pôde, na base daquela estatística, elaborar um dos seus trabalhos mais importantes para a aplicação do marxismo na Rússia, que foi aquele livro dele, que com 23 anos, 24 anos, redigiu sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Isso nós temos no Brasil? Não temos. Há elementos aí, como Florestan Fernandes, como o próprio senhor Celso Furtado como economista, que contribuíram, que trazem elementos para isso. Mas não há ainda uma análise concreta da realidade brasileira. E como o marxismo não é dogma, não tem modelos, o marxismo precisa ser aplicado, é um método de ação aplicado a uma determinada realidade. Se desconhecemos essa realidade, cometemos erros na aplicação do marxismo. Inevitáveis, precisamos realmente estudar e avançar no sentido do conhecimento dessa realidade.